compreendendo o que é o Espiritismo. Nós estamos vendo a terceira parte desse livro, que se trata do segundo capítulo, onde Kardec explica determinados temas, nos esclarecendo de uma forma bem rápida e sucinta. Esse capítulo tem o título de Noções Elementares de Espiritismo, e nós estamos vendo o tema que se trata de comunicações com o mundo invisível. Nós dividimos esse tema em 3 vídeos para que ficasse mais fácil e não ficasse tão longo o nosso vídeo. E hoje nós vamos finalizar esse tema. Então, dando sequência nas explicações, Kardec explica que os espíritos superiores, eles nos oferecem comunicações inteligentes, né? Com o objetivo de nos instruir, de nos orientar, para que possa agregar no nosso conhecimento e no nosso melhoramento, no nosso desenvolvimento. Já os espíritos inferiores, eles já têm as comunicações como comunicações materiais, né, com movimentação de objetos, né, eles não têm tanto essa comunicação inteligente para nos orientar, então eles gostam de se manifestar como? Movimentando os objetos, movimentando cadeiras, mesas, né, e o Kardec explica que já os espíritos superiores não, eles gostam, né, e se comunicam através de comunicações inteligentes, nos orientando, nos trazendo um ensinamento. Ele explica ainda que as comunicações dos espíritos sempre devem ser de recolhimento e de paz. Uma reunião serena, uma reunião tranquila, nunca com desmerecimento. Ele sempre orienta que nós respeitemos os espíritos, porque sempre ele está nos lembrando que os espíritos nada mais são do que como nós, seres desencarnados, que já não têm mais esse corpo carnal, esse corpo material como nós temos. E da mesma maneira que eles já desencarnaram, retornaram à pátria espiritual, nós um dia também, nós cumpriremos isso, nós também deixaremos o nosso corpo material aqui e retornemos à pátria espiritual. E você gostaria de ser tratado com falta de respeito? Você gostaria de ser tratado de forma leviana? Quando você precisar, né? Quando a gente precisar, então, fazer uma comunicação, uma orientação? Com certeza não, né? Nós não gostamos de ser maltratados, então devemos também respeitar os espíritos, né? Ele lembra ainda que os espíritos, eles são livres e eles dão a comunicação de acordo com a sua disposição, de acordo com o grau de evolução que eles estão, de acordo com a necessidade, e que nós devemos respeitar, porque os espíritos também têm as suas obrigações e seus afazeres no plano espiritual. Nós não devemos achar que porque desencarnou que não tem um trabalho, como nós temos as nossas ocupações, os nossos afazeres da Terra, o plano espiritual também tem. Então não adianta a gente pegar o telefone e ligar lá, peraí, me fala aí que tá concorrendo a Mega Sena, 300 milhões, me passa o número que eu quero ganhar na Mega Sena, né? Não adianta, não é isso que a espiritualidade vai fazer. E muito menos falar sobre determinados assuntos que a gente deseja, só por interesse próprio, né? A comunicação é sempre para nos orientar. A comunicação séria, já diz no início do vídeo, é uma forma de orientar, de nos instruir e não de interesses próprios, né? Ele explica que os espíritos são atraídos pela simpatia, pelo grau ali de semelhança com as pessoas que estão evocando, né? Pode reparar a gente mesmo, né? Nós acabamos convivendo, sério que nós temos nosso trabalho, às vezes a gente convive com pessoas que não são similares a nós, mas no nosso convívio, grupos de amigos que nós gostamos de estar junto, normalmente são pessoas que nós temos mais afinidades. Os espíritos também, eles vêm e também prestar comunicação com os espíritos que ele tem mais afinidades. Então, se é uma reunião de pessoas sérias que estão com objetivos de serem instruídas, de estudarem, de aprender, os espíritos vão simpatizar com esse tipo de pessoas, para que possam instruir, simpatizar. Já os espíritos, né, que são inferiores, eles vão procurar ali comunicações com pessoas que estão fazendo comunicações de interesse próprio, né? Que aí é onde acabam gerando mais descrença, mais ideias contrárias, ideias erradas sobre o que é
o espiritismo mesmo, né? Então, e os espíritos superiores, eles também não vão perder tempo tentando instruir esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas que estão ali só por interesse próprio, né? Então, eles vão procurar reuniões sérias, né? Para instruírem pessoas que realmente são com esse objetivo, né? E acaba que, então, esses espíritos inferiores, eles acabam gerando mais mistificação, mais engano, mais ideias falsas. E aí, se aquela pessoa que é incrédula vai a uma reunião desse tipo, ela sai mais incrédula, mais desacreditada do que chegou lá. E aí, algumas vezes, eles acabam até tentando convencer essa pessoa, dando manifestações de um ente querido que sabe que já desencarnou, mas aí a pessoa, ela vai ali naquela reunião e vê aquela desorganização, aquela bagunça, aquela falta de seriedade na situação, então ele não vai acreditar naquela reunião, ele não vai conseguir acreditar naquilo que ele está vendo, então ele vai entrar mais incrédulo do que ele chegou. Então, sempre que a gente procurar uma reunião, sempre que a gente procurar uma orientação, uma comunicação, sempre a gente tem que procurar de onde está vindo a seriedade, a maneira que é isso que é feito, que não é uma forma leviana, não é uma coisa que estrondosa, cheio de fantasia, cheio de coisas mirabolosas, que tem que pegar isso, pegar aquilo, e nada tem que ter objeto. E Kardec continua explicando aqui justamente sobre o objeto, que não tem nada, um objeto falar assim, olha, tem que estar essas 4 canetas juntas, senão o espírito não vem da comunicação. Não existe isso, né? Kardec explica que não tem nada que vai fazer, que vai evocar o espírito, não existe nenhum objeto para estar evocando esse espírito, como também não existe nenhum objeto que vai afastar esse espírito. Eles vêm de livre e espontânea vontade, né? E sempre são evocados em nome de Deus, porque é uma reunião séria. Então, nunca precisa assim, tem que bater no peito, tem que fazer... Não existe isso. Kardec explica que não tem nada demais. A reunião precisa ser uma reunião tranquila, um ambiente sereno, um ambiente de paz, com as pessoas com pensamento elevado a Deus, a Jesus, a benevolência, sem interesse próprio, né, de coração aberto para aprender e saber sempre que vai vir de lá para cá e não daqui para lá, né? Ele explica ainda que essas comunicações materiais, elas são o ABC da iniciação, como qualquer estudo, né? A criança começa lá a estudar, ela tem toda aquela iniciação, né? A gente também foi assim, então, pra gente aprender, a gente vai aprendendo, né, letrinha por letrinha, até que a gente consiga tá aprendendo todas as letras, formar palavras, sílabas, e então a gente consegue aprender. E a parte da material é assim também, a parte inicial do espiritismo, mas que hoje não se usa mais, né? Não tem essa necessidade de comunicação. Mas se tratar de uma reunião séria, desde que ela fosse séria e fosse feita de uma maneira não leviana, como as pessoas começaram a fazer para zombar, arrecadar dinheiro, como se começou, né, para vez de ser instruído pelo espiritismo, aí prejudicando até o espiritismo, né, elas seriam mais fáceis de convencer pessoas incrédulas se fosse feito de uma maneira sem ser tão leviana como foi, sem ser de interesse próprio e de arrecadar, né? Então ela teria sido muito proveitosa, né? E aí Kardec explica, né, como eu estava falando, que não precisamos ter nada, nenhum objeto para poder então evocar os espíritos, e que as pessoas fazem uma ideia muito falsa sobre que os espíritos vão ser evocados, vão levantar, estão lá deitados assim, e vai levantar da tumba, vir chacoalhando os ossos e volte por depois de Halloween. Não é assim. O espírito, ele desocupou aquele corpo carnal que está repousando o corpo carnal, e o espírito dele não pertence mais ali. Então é só o espírito, é a alma dele que vai vir se comunicar, e não seus ossos vindo chacoalhar igual a época de Halloween. Não é essa a ideia, né? As pessoas precisam aprender que não é assim. O espiritismo não vai ressuscitar pessoas ali que estão nos seus túmulos, né?
E aí ele fala ainda que as pessoas têm uma crítica muito malévola, né, em relação às comunicações, e se elas procurassem estudar mais, elas entenderiam que elas não precisariam ficar usando tais argumentos para convencer as pessoas, e elas entenderiam como que é o espiritismo e o que elas fazem, né, acreditar que os espíritos vão vir, né, como só os ossos, né, ali andar, fazer ideias falsas, criar tantas coisas, ideias tão desnecessárias. Isso ajudaria elas mesmo a provar que a própria falta da ignorância dela, né, e da má vontade, né? E a comunicação com os espíritos, ela não tem nenhuma preparação. Ele explica que os espíritos, para a gente se comunicar, a gente não precisa marcar hora, a gente não precisa marcar dia, a gente não precisa estar marcando um lugar. Que os espíritos, quando eles percebem as pessoas bem intencionadas, as pessoas ali com pensamentos sérios, com boa vontade, pessoas querendo estudar, eles vão se comunicar, eles vão vir, mas o contrário também, né? Se eles perceber que as pessoas só querem por interesse próprio, que elas só querem para benefício próprio, que elas não estão ali para estudar, para se melhorar, eles também não virão, né? Então, quando a comunicação é séria, eles vão vir e vão se comunicar de uma maneira muito tranquila, como se eles estivessem ali ao lado da pessoa mesmo, né, encarnado, e passando toda a informação, toda a orientação que é necessária naquele momento e de acordo com o nosso merecimento. E ele finaliza assim, vou ler na íntegra para vocês. A evocação dos espíritos faz em nome de Deus, com respeito e recolhimento. Apenas isso é recomendado a pessoas sérias que desejam estabelecer relações com espíritos sérios. Fica aqui mais um vídeo das explicações de Kardec para nós, né? Que nós possamos refletir, continuar sempre estudando. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, estudar todo dia um pouquinho. Tem vídeos curtinhos que eu tenho certeza que você vai arranjar um tempinho aí no seu dia para estudar, para você refletir e junto a gente conseguir melhorar, emanar mais energias maravilhosas. Vamos vibrar coisas boas nesse domingo, né? Que precisa ser um domingo de muita paz, de muita vibração, de serenidade, para que nós possamos sempre fazer o melhor para todos nós da nossa nação. Gratidão, um ótimo